Olá pessoal, sejam bem-vindos a nosso vídeo de continuidade a respeito do problema de contagem. No vídeo anterior, nós estudamos que a primeira decisão em relação a resolver determinados problemas, ela pode afetar você não conseguir resolver esse problema, correto? Então, como evitar isso? Para evitar isso, nós temos uma estratégia muito importante em problemas de contagem, mas pode ser usada em outras áreas da matemática também. Quem dirá da vida, né? Esse problema de contagem são propostos pelo professor Augusto César Morgado, professor que trabalhou no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio, e que posteriormente deu origem ao mestrado profissional em rede, que é o Profimate, no país inteiro. Tudo bem? Autor de vários livros e tem grandes contribuições para a matemática e para o ensino da matemática no país. E ele propõe três posturas extremamente importantes para resolver problemas. A primeira postura é a seguinte: devemos nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada para resolver o problema. Eu não sei se vocês recordam do probleminha da bandeira, que você tinha que colorir as 7 listras. Coloque-se no lugar de quem vai resolver o problema. Quem não assistiu esse vídeo, volte ao nosso canal e assista o vídeo anterior, muito importante, sobre o problema das bandeiras. Então, se coloque no lugar de quem vai colorir a bandeira. Isso facilita para você. Então, é a postura ativa que ele chama. A segunda estratégia do professor Morgado é o seguinte: divisão. Devemos, sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas, decisões simples e menores. Como no problema aqui anterior, a respeito dos algarismos, nós devemos fazer o seguinte: quantos são os números de 3 dígitos distintos? Você dividiu a decisão de preencher esses 3 dígitos em decisão D1, D2 e D3, para que pudesse preencher adequadamente e responder de maneira que qual são as possibilidades de criar 3 dígitos distintos utilizando os algarismos que nós conhecemos, correto? E a última estratégia é a seguinte: não adiar dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Isso aqui a gente vê até mesmo no ensino da matemática. Às vezes tem alguma coisa que você tem dificuldade, acaba deixando para depois, isso torna um grande problema lá na frente. Por isso é importante não adiar dificuldades, perguntar se não entendeu, tirar dúvidas com o professor, com o colega, tudo bem? E participar de maneira. Podem deixar dúvidas nos comentários, mandar mensagem, perguntar, porque isso aqui é muito importante. Dificuldades adiadas, pessoal, costumam se transformar em imensas dificuldades em matemática e quem dirá também na vida, né, filosoficamente falando. Se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, essa decisão deve ser tomada em primeiro lugar. Vamos voltar aqui ao nosso probleminha a respeito da quantos dígitos devem ser, né? Quantos dígitos de 3 números devem ser? Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Então, esse problema ele é bem interessante. Por quê? Você tem que tomar 3 decisões aqui para construir o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu quero construir 3 números aqui. Só que se você começar por essa parte, como nós discutimos no problema anterior, você tem um total aqui de 10 dígitos. Tudo bem? Total de 10 dígitos, que você pode pegar ali entre o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, tomada a primeira decisão, vamos tomar a segunda decisão aqui. Você escolheu um dos dígitos. Um dígito qualquer. Agora a gente escolhe aqui o segundo dígito. Se você já escolheu um, então vai restar para nós aqui 9 dígitos. 10 vezes 9. E agora? Agora depende. Se você caiu no depende, aí nós temos um problema. Por quê? Vamos supor que foi escolhido o 0 para essa decisão. Você escolheu o 0 para colocar aqui. Então, se você escolheu o 0, vai sobrar 9 possibilidades. Vamos supor que você colocou o 2 aqui. Coloquei o 2 aqui. Então, para nós agora, eu já tirei o 0 e tirei o 2. Então, vai restar para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para cá. Contudo, quem garante que o 0 veio para cá? Vamos supor que não veio 0 para cá. Vamos supor que veio, sei lá, o número
Vamos supor que veio o número 5, por exemplo. Veio o número 5 para cá. Então aqui você já usou o 5 e já usou o 2. Então eu já usei o 5 e usei o 2. E aqui eu não posso usar o 0, porque é o primeiro dígito, senão não vai ser um número de 3, mas sim de 2 dígitos. Então o total aqui que nós teremos será 7. Aí tem um problema. Depende, como saber se você usou o 0 ou não? Então, se você analisar, qual é a região que é mais restrita aqui? Como o princípio do professor Morgado fala, ó, se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, essa decisão deve ser tomada primeiro. E aonde que está a decisão mais restrita aqui, pessoal? Deixa eu desativar, desculpa. Vamos lá de novo, ó. O que ele fala? Se uma das decisões a serem tomadas for a mais restrita que as demais, essa decisão deve ser tomada em primeiro lugar. Portanto, voltando ao probleminha aqui e ativando o Paint, nós temos aqui o seguinte. Qual que é a decisão mais restrita que nós temos aqui? A decisão mais restrita é essa casa aqui, ó. É a primeira decisão. Então, vamos lá. A decisão mais restrita é a primeira. Você pode escolher aqui, ó, entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que a decisão mais restrita é essa aqui, ó. É essa casa aqui, ó. Então, ela deve ser tomada primeiro. Por quê? Porque aqui não pode ter o 0. Ok? Se não pode ter o 0, qual o total de possibilidades que nós podemos colocar aqui nessa casa? O total de possibilidades são 9 possibilidades. Então, você escolheu algum desses números aqui. Vou riscar só para título de explicação. Vamos supor que você escolheu o número 5. Tudo bem? Então, restou para nós agora, de 9 caiu para 8. Certo? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Contudo, você não utilizou o 0. Então, agora eu posso utilizar o 0. Aqui vai vir o total, então, para nós, de quantas possibilidades? 9 possibilidades, tudo bem? Opa, aqui não ficou muito bonito. 9 possibilidades. Por quê? Você pode usar um desses 8 dígitos e o 0 também. Como ele quer distinto, eu já usei um aqui diferente do 0. Eu já usei outro aqui. Vamos supor que você usou o próprio 0. Não tem problema, você pode ter usado o próprio 0. Qual o total de possibilidades que nós temos agora? O total de possibilidades que nós temos agora é 8. Aí você consegue resolver o problema perfeitamente. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 9 vezes 8. Ou seja, 9 elevado ao quadrado, 81, vezes 8, igual a... multiplicando, nós iremos chegar aqui, deixa eu colocar, 648 possibilidades. Então, 648 números distintos. Correto? Tudo bem? Então, aplicando os princípios, vamos desativar aqui alguma dúvida, pergunta, eu vou desativar o quadro, aplicando os princípios do professor Morgado, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos resolver o problema bem interessante aqui de aplicação, que é o código Morse. Já ouviram falar do código Morse? Código Morse, utilizado para comunicação, principalmente nós vemos em filmes de Segunda Guerra Mundial, tal, e assim por diante. O código Morse, pessoal, ele usa letras, ponto e traço. Então, pontinho e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Então, as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras utilizadas no código Morse? Já tem a resposta aqui, né? Mas nós iremos fazer os cálculos para chegar nesse resultado. Vamos pegar aqui o nosso quadro. Cadê o nosso quadro? Opa, desativei tudo. Tá aqui. Então, código Morse, né? O aparelho do código Morse, tá? Vamos pegar o nosso quadro aqui. O que falou para nós? Que o código Morse, ele usa o ponto e o tracinho para fazer as letras. Para fazer as letras, é isso? O código Morse usa 2 letras, correto? O ponto e o traço, e as palavras de 1 a 4 letras. Então, as palavras têm... Isso aqui é muito importante, ó.
As palavras têm de 1 a 4 letras. Então, pode ter 1, 2, 3 e 4 letras. Deixa eu só aumentar aqui. Ok. Podem ter de 1 a 4 letras. Então, se ela tiver uma letra, você tem quantas possibilidades aqui, ó? Você tem uma possibilidade. Ou pode ser o ponto, pontinho ou o traço, certo? Vamos colocar assim, que eu acho que fica melhor para compreender. Eu vou mudar a cor aqui para o azul. Então, aqui você tem uma decisão que pode ser preenchida. Deixa eu diminuir aqui. Com ou ponto ou traço. Porque ela tem uma de 1 a 4 letras. Aqui tem duas, então você pode colocar ponto e traço aqui, ponto e traço aqui. Duas decisões. E aqui 3, então você pode colocar ponto e traço, ponto ou traço, ponto ou traço. E aqui nós temos 4. 1, 2, 3, 4 decisões a serem tomadas. Pergunta: qual o total de possibilidades que nós temos aqui? Você tem uma decisão, mas dessa uma decisão você pode tomar um total de 2 possibilidades, que é tanto ponto quanto traço. Peguem caneta e papel para ir fazendo juntos também. E aqui? Não. Você tem... Opa, apaguei tudo. Então aqui nós temos uma decisão. E aqui você tem, então, 2 possibilidades para essa decisão. Pode ser o pontinho ou o traço. Aqui nós temos, ó, palavras com 2 letras. Então, você vai ter a decisão D1 e a decisão D2. Aplicando o princípio multiplicativo, para a primeira decisão você tem 2 possibilidades, ponto ou traço. Para a segunda decisão você tem 2 possibilidades, ponto ou traço. 2 vezes 2, nós sabemos que é 2 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Para palavras, ok? Que tem agora, turma, 3 letras. Então, você tem uma decisão aqui, D1, uma decisão, aplicando o princípio multiplicativo, hein? D2, e aqui, uma terceira decisão. O total vai ser 2, que eu posso usar tanto ponto ou traço para a primeira, ponto ou traço para a segunda, vezes ponto ou traço para a terceira aqui. Então, vai ser 2 elevado a sexto, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 2 elevado a sexta, 2 elevado ao cubo, perdão. Me ajuda aqui, né? Vamos lá. Então, primeiro, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, o total aqui vai ser igual a 8 possibilidades. Tudo bem? E para a última aqui, nós temos, ó, decisão D1. Aqui nós temos decisão D2, palavra de 4 letras, usando o código Morse. D4 e D5. Então, nós temos aqui... Falei o 3. D3 e D4. Bem? Então, como você já sabe, vai ser 2 elevado à quarta potência aqui. Por quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 8 igual a 16. O que a gente faz agora? Basta o quê? Para uma letra tem 2 possibilidades. 2 letras, 4. 3 letras, 8. 4 letras, 16. Então, basta nós somarmos aqui. 2 mais 4. Tudo bem? 6 mais 8 mais 16 aqui. Não deixem de curtir o canal e deixar o seu joinha. Muito obrigado pela participação, pessoal.